Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo aqui dessa sequência de vídeos sobre este maravilhoso livro 12 Regras para a Vida. Vamos para a vinheta. Muito bem, é um grande prazer estar aqui para a nossa segunda aula sobre esse vídeo, sobre este livro que é muito bom, que é uma leitura excelente e que eu recomendo para todo mundo. Nós vamos para a segunda regra hoje, de maneira bem objetiva. A segunda regra diz: trate você mesmo como alguém por quem você é responsável por ajudar. Nossa, que péssima tradução. Vou pegar em português aqui para ver se a tradução do português está melhor do que a minha. O que não é difícil. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Olha, eu vou dizer que eu prefiro essa escrita em inglês aqui, olha. Trate você mesmo, ou cuide de você mesmo, como você cuidaria de alguém por quem você é responsável por ajudar. Eu acho que essa palavra ajudar aqui é mais interessante até do que a responsabilidade nesse caso. Porque veja, e tem muita relação, na verdade, sobre o que tem aqui dentro desse capítulo. Vamos lá, você vai entender isso aqui até o final. O que ele diz é o seguinte, olha. Ele começa o capítulo explicando que as pessoas não tomam os seus remédios que são receitados pelos médicos, mesmo sabendo que elas precisam tomar. Então olha que coisa maluca. Isso aqui é estatística, ele vai lá e explica, ó. As pessoas cuidam melhor do seu animal, do seu animalzinho, do seu cachorrinho, do seu gatinho, do seu passarinho, do que elas cuidam delas mesmas. Por quê? Porque se o seu animal ficar doente, ela vai lá e dá certinho a medicação para o animal. Mas ela, para ela mesma, ela não faz isso. Ela não se medica corretamente quando ela vai ao médico. Isso aqui é uma estatística. E aí, a partir disso, ele parte numa reflexão muito interessante. Ele vai lá para a Bíblia e ele vai começar a história do Gênesis, de quando Deus criou o mundo, para nos contar a história do pecado original. Quando a gente olha o Gênesis lá, a gente vai ver que tudo foi criado a partir do caos. Lembra que esse livro aqui é um antídoto para o caos, né? O 12 Regras para a Vida são 12 regras como antídoto para o caos. A gente consegue encontrar esses dois elementos principais. O caos, que existia, e a ordem, que é a criação, né? Que vem a partir do caos. E ele explica aqui, ele se aprofunda então no termo caos e ordem, nos termos que a gente falou na aula passada. Então ele vai dizer, olha, o caos é aquilo que é o território inexplorado, que ele chama aqui. E aí ele vai explicando que esse território inexplorado é um território de ideias, né? Não é só o território que você não conhece fisicamente, mas é o que você não conhece interiormente também. E a ordem, este território explorado. Então, onde tudo é certo, nós estamos em ordem. Onde há coisas instáveis, nós estamos no caos. Então ele passa algumas páginas falando sobre ordem e caos. Mas o que ele chega, o ponto ao qual ele chega é o seguinte, ele fala: nós eternamente estamos tentando viver em ordem, mas rodeados por caos. Nós eternamente ocupamos território conhecido, mas rodeados pelo desconhecido. E aí ele fala assim, olha, nós somos adaptados no mais profundo senso darwiniano, não ao mundo de objetos, mas ao mundo de meta-realidades de ordem e caos. Caos e ordem formam o eterno, o meio ambiente transcendente dos vivos. E a gente encontra, né, porque eu estava falando lá do Gênesis, porque ele volta lá no Gênesis para olhar para essa experiência subjetiva do homem, do ser humano na Terra. Então, é muito interessante ele voltar lá, e aí ele vai analisar a história do pecado original. Por que é tão interessante essa análise? Porque, veja, isso é uma coisa que eu reparei em um certo momento da minha vida. Tem uma profunda diferença na maneira como eu enxergo a vida se eu acredito na existência do pecado original ou não. Por quê? Porque aqueles que existe um lado romântico, digamos assim, que as pessoas acreditam que nós nascemos bonzinhos e somos corrompidos pelo ambiente. Mas quem acredita no pecado original, seja os católicos, cristãos ali, eles entendem que nós nascemos bons, mas como há o pecado original, há o mal
dentro de nós já. Então nós temos uma propensão a fazer o mal muitas vezes. Quer dizer, nós temos essa capacidade, digamos assim. Então não é culpa do ambiente que nós nos tornamos maus. É a culpa do pecado original. Então você veja que essa cosmovisão muda tudo na maneira como eu encaro a vida. Por quê? Porque se eu acredito que eu nasço bonzinho e é o ambiente que me corrompe, eu vou tomar muito cuidado com o ambiente onde eu coloco meu bebê, tal, meu filho, eu vou super proteger o tempo todo. Se eu acredito que há o pecado original, então não é o ambiente que me corrompe, eu já tenho essa corrupção, digamos assim, aqui é construída graças a Adão e Eva, né? Então, é interessante quando ele faz essa análise aqui do Gênesis, ter essa ideia dessas duas diferentes cosmovisões aqui, dessas duas diferentes visões da vida, para a gente ir analisando a história junto com ele. Então, ele vai percebendo aqui, né, ele vai dizendo, há todo um simbolismo dentro ali daquela história da criação do mundo, o que de fato há, porque há um simbolismo muito grande e profundo dentro da Bíblia. Ele vai analisando esse simbolismo, ele vai analisando principalmente a ideia do homem ser autoconsciente, ou seja, ele diz que até pegar o fruto da árvore proibida, o ser humano não tinha uma autoconsciência, porque ele sequer reparava, percebia que estava nu. Mas ao comer o fruto, é a primeira coisa que acontece, né? Eva repara que está nua. Então está nua, tem que se vestir. E daí ele vai explicar, né, é o que o Jordan Peterson está falando aqui no livro, isso daqui, tá? Então ele vai olhar para tanto o simbolismo do ato de desafiar a Deus, né, de pegar o fruto, o simbolismo de estar nu, de se encontrar nu, a autoconsciência que o homem cria, e vai trazer de tudo isso daqui, né, desse pecado original, essa ideia de que nós não nos cuidamos tão bem porque pensamos que há algo de mal dentro de nós mesmos. É mais ou menos essa a ideia que ele vai tratar aqui. Então, olha que coisa interessante, porque lembre-se, a regra é, cuide de você mesmo como você cuidaria de alguém, porque você é responsável por quem, ou alguém a quem você deve ajudar, né? Então, alguém que você deveria ajudar. Quer dizer, se ajude a si mesmo, é mais ou menos isso que ele quer dizer. E ele fala assim, olha, se nós desejamos tomar conta ou tomar cuidado de nós mesmos properly, corretamente, digamos assim, eu sou muito ruim de tradução do inglês, nós deveríamos respeitar a nós mesmos. Mas nós não nos respeitamos porque somos criaturas decaídas, ou seja, ele diz que esse ato de você pegar a receita do médico e não tomar o remédio deriva lá do começo da criação da vida, de que nós decaímos, que é o ato do pecado original, que é a queda do ser humano. E aí, porque nós somos criaturas caídas, nós não nos respeitamos muito. Nós não pensamos que merecemos o melhor. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Olha que baita reflexão. Concordando ou não com o que ele está dizendo aqui, é uma profunda reflexão sobre a vida, uma profunda reflexão sobre os nossos comportamentos e uma profunda reflexão sobre como nós cuidamos de nós mesmos. Então, ele vai olhar para isso e ele vai dizer, cara, veja só, tem um parágrafo que eu separei muito importante aqui, né? Que é da página 60 desse meu livro, que é todo um parágrafo que vai nos levar a nos lembrarmos que dentro de nós temos uma força de perseverança. Então, a grande mensagem desse capítulo é: não subestime a sua força interna, de que você pode perseverar e cuidar de si mesmo, portanto. E ele fala assim, olha, e para isso você pode usar o poder da visão, quer dizer, não a visão como esse nosso sentido, mas a nossa visão de futuro, onde eu quero estar, para onde eu quero ir, como eu desejo que seja o meu futuro. E a partir dessa visão do futuro, eu faço algo a respeito no presente. Ou não simplesmente faço algo a respeito, mas cuido de mim mesmo. Me respeito a mim mesmo e faço o melhor por mim mesmo, que muitas vezes, no caso, seria tomar o remédio da forma como o médico mandou tomar. Então é um capítulo muito reflexivo, me deixou bastante reflexivo, porque às vezes eu me pego reparando que eu realmente faço mais
pelo outro. Olha que eu não sou o cara mais altruísta do mundo, mas eu faço mais quando outra pessoa está no centro do que quando eu estou. O que pra mim não é nada de errado, eu acho que passa por aí a compreensão do que é, inclusive, o amor. Porque, né, vamos entender aqui, eu sou um cara católico, então eu enxergo o amor como essa coisa para fora. Tá? Eu entendo que é assim que nós percebemos. Mas é muito interessante nós pegarmos essa reflexão do Jordan Peterson nesse segundo capítulo, porque ela é extremamente aplicável na nossa vida, para nós percebermos, olha, talvez eu não tenha sido tão cuidadoso comigo mesmo nos últimos tempos. E eu posso fazer algo a respeito, porque eu tenho dentro de mim uma força que me permite perseverar e sobrepor os obstáculos. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve iremos para o terceiro capítulo. Deixe seu comentário aí o que você achou, se você concorda com ele, discorda, se você não leu ainda aqui o capítulo. A gente se vê. Um grande abraço para você e até mais.